Buenas! Eu sou o José Mauro Batista, aqui ao meu lado está o Rodrigo Dias e a gente vai começar mais um podcast Estação 29. Dessa vez é uma convidada que a gente já queria trazer no ano passado ainda, né? E exatamente. Não houve... Na época a gente não conseguiu agendar, enfim. A gente está aqui com a professora Lúcia Rejane, olha o nome dela só, né? Lúcia Rejane, da Rosa Gama Madruga, né? Ex-secretária de Educação aqui de Santa Maria. E a gente traz a professora até por uma curiosidade. Ela ficou no cargo praticamente 8 anos. E então a gente vai fazer esse bate-papo sobre educação, aqui dar uma conversada, também sobre política, sobre... Né, conhecer a Lúcia também, conhecer a Lúcia, enfim. E então, né, Zé Mauro, prazer receber a Lúcia Madruga, né, aqui no nosso podcast. Mas antes a gente quer falar com a nossa audiência, que fiel e que nos assiste toda sexta-feira, para, né, continue compartilhando, continue curtindo lá os canais do Paralelo 29, aonde se hospeda então o nosso podcast de Estação 29. Sempre toda sexta-feira disponível no YouTube e no Spotify, além dos canais do Paralelo 29, né, no Instagram, a página do Paralelo. Então você pode acompanhar todas as informações da cidade, da região, através do portal. E também, né, Zé Mauro, só para a gente fazer uma quebra de protocolo aqui, né? Eu acho que, né, o estúdio aqui, estreando as canecas novas aqui, tem uma TV nova aqui com propaganda, e a gente já reforça, né, que quem quiser apoiar e patrocinar o nosso espaço aqui, pode aparecer nesta tela aqui, então, como apoiador e incentivo ao podcast do Estação 29. Então, né, sem muitas delongas, vamos iniciar essa conversa, então, com a Lúcia Madruga aí, Zé Mauro. Eu já vou perguntar, foram 7 anos e meio, bem 7 anos e meio, né? Alguém na história, pelo menos recente, de Santa Maria, durou tanto tempo na Secretaria de Educação? Na história recente, não. O que eu tenho sempre... As pessoas fazem essa referência, né? Chegam para mim e dizem, quanto tempo tu ficaste lá? Para permanecer 7 anos na Secretaria de Educação tem que ter uma persistência muito grande, né? Exato. Porque é desafiador. Eu lembro que um dos que ficou bastante tempo foi o professor Pedro Aguirre. Isso, meu colega querido de universidade. Ele passou acho que por uns 3 governos, mas ele não teve em sequência. Ele ficou, acho que 4 num governo, depois ele ficou um pouco em cada um. Eu não sei se ele somou esse tempo todo, né? Mas era, enfim... contínuo, eu também não sei se alguém permaneceu tanto tempo, né? Porque foram 2 mandatos, fechado o primeiro mandato e na sequência o segundo, e enfrentando pandemia ainda no meio do processo. Bom, né? A Lúcia então vem da Universidade Federal, né? Tem formação em administração e mais uma série de coisas ali, né? Tem uma série de... Agronegócio, sustentabilidade, e foi pró-reitora na gestão do reitor Felipe Miller. Isso, 2010 a 2013. E então tem essa experiência na universidade. E a minha pergunta é como é que veio parar na Secretaria de Educação? Pois isso aí é uma história bem interessante da gente contar, porque tu sempre tem um ex-aluno no teu caminho, né? Um ex-aluno que te observa e quando... de repente tá na mão dele tomar alguma decisão, ele te procura. Então foi isso, foi um casal de ex-alunos meus, que eu sempre faço referência a eles, o Alexandre Lima, que na época era o presidente do PSDB, e a Patrícia, que tanto um quanto o outro, né, o Alexandre lá no início dos anos 90 foi meu aluno, e a Patrícia um pouco depois, e foi uma coisa muito interessante, porque a gente compartilhou um momento festivo no final de 2016, na casa deles, uma comemoração de uma confraria, né, no início do ano, fechamento do ano. E aí o Alexandre passou por mim, olhou e disse assim, eu preciso falar contigo amanhã, me dá o teu telefone. Fazia muito tempo que eu não encontrava com ele. E aí, então, o telefone era para isso, né, era para me convidar
a ser secretária de Educação. Eu também fiz essa mesma pergunta. Por quê? Pensou quanto tempo? Foi rápida a decisão? Não, foi 2 dias. 2 dias. Foram 2 dias, mais ou menos, que eu pensei. Porque foi assim, né? Após isso acontecer, eu conheci o Guilherme, né? O Guilherme Cortes estava junto comigo e eu brinco com ele que ele não saiu do meu pé enquanto eu não disse para ele que ficaria. Né? Pela experiência que eu já tinha e pela vivência que eu tive com meus alunos, a experiência da universidade naquela época, e o Jorge não me conhecia. Esse era um processo interessante, né? Ele não me conhecia. E, Lúcia, como é que, né, a Universidade Federal, uma referência, né, no país e no mundo, né, através da pesquisa, de todos esses estudos, mas existe uma diferença entre a Universidade Federal e uma Secretaria de Educação que, inclusive, na gestão pública, é o gargalo, às vezes, de muitos administradores, prefeitos, né? Como que iniciou esse desafio, então? Pois esse desafio iniciou justamente pela referência que vocês fizeram no início de eu ter sido pró-reitora da universidade entre 2010 e 2013. Pró-reitora de adjunta de planejamento. Adjunta de planejamento. Né? Então, naquele processo lá da universidade, eu cuidava muito de todas as demandas de gestão que vinham pelo sistema de governança federal. Então, era o plano de desenvolvimento institucional, era avaliação institucional, eram, assim, cuidados com sistemas, a alimentação de sistemas de dados. Eu trabalhava com a informação da universidade. E quando eu cheguei na Secretaria de Educação, era justamente aí que estava o gargalo. Então, um exemplo bem forte disso foi as creches do Pró-Infância. As creches do Pró-Infância estavam com parte do recurso na conta do município. Eram 12, né? Eram 12, nós fizemos 7. Uhum. Né? Mas dentre essas 5 que não foram executadas, o governo federal nunca colocou recurso para essas. Né? As que veio o recurso, que foram essas 7, a gente concluiu todas elas, né? Estamos concluindo agora a Residencial Lopes. A Pró-Infância era aquele... É até bom explicar, né? Era a empresa que o governo federal contratou na época. A empresa MVC, na época ficou bastante conhecida no Brasil inteiro. Ela, né, abandonou as obras. Abandonou. Né? Foi no governo Dilma? Foi no final do governo Dilma ali que houve essa... A empresa saiu, né? Que a empresa saiu. E deixou aqui em Santa Maria foram 12... Aqui em Santa Maria ficaram... Canteiros, né? Ficaram 2 canteiros que já estavam com uma outra metodologia, que não era essa, que era a metodologia convencional, que é a Brenner e a Cipriano. E ficaram mais 10 lugares, onde desses 10, 5 já tinham iniciado, já tinha um terreno eu aprendi até terminologias da engenharia, de tudo, né? Já tinha um radier. O município tem que ir atrás de tudo. Aprendi tudo. Então, já tinha um radier que era, e já tinha iniciado a obra. Então, tinha aquele processo iniciado e o resíduo. Uhum. Então, nós optamos, à época, logicamente, porque era só essas 5 que tinha recurso já destinado. As outras 5 nunca teve recurso destinado. E aí o governo federal, a partir do momento em que esses processos não aconteceram, ele começou a pactuar com os municípios. E os municípios começaram a fazer alternativas para resolver isso, né? Então, o nosso município hoje ele é considerado um case de sucesso dentro dessa área. Por quê? De 10, né? Eram 10, nós fizemos 5. Sim. E mais 2 que eram de outro contrato, que é Pró-Infância também. Mas não era essa empresa que... Não era a MVC. Tá. Era outra situação. Mas estava em andamento. Elas estavam, inclusive, quando eu assumi ali, depedradas, porque tinha parado a obra. Usando bem o termo. O português, estavam empacadas. E Lúcia, né, ainda nessa questão, quando assumiu a secretaria, né, vai fazer quase 8 anos... de uma gestão para outra, como que foi um desafio assumir a educação de Santa Maria? Existia muitos problemas além da CRED, por exemplo. Quais os principais, quando chegou lá na secretaria, né? Porque sair da Universidade Federal e assumir uma secretaria do município, né, do tamanho de Santa Maria, acredito eu que deve ter muitos problemas, ou como que iniciou e veio vindo, né, como você disse. Isso. É bem importante essa tua pergunta, porque assim situa, né,
uma coisa que eu vivenciei assim na pele. E eu sempre digo assim, eu falo do que eu vivi de 2017 para cá. Não posso falar e nem quero referir ao que tinha antes. Fazer um pré-julgamento. Não faço pré-julgamento, eu apenas falo de 17 para cá. E de 17 para cá, nós saímos de uma secretaria desestruturada administrativamente, não tinha praticamente nenhuma estrutura administrativa, para uma secretaria hoje que é referência em estrutura organizacional. Porque o nosso orçamento hoje passa, já esse ano vai quase a 300 milhões. E quando eu assumi lá era 150 milhões o orçamento. Então, como você vai lidar com um orçamento de 150 milhões sem ter a competência técnica para isso? Então, o primeiro contador contratado pela Secretaria de Educação de Santa Maria foi na minha gestão. E hoje nós já precisaríamos ter uma junta de contadores para continuar dando conta do crescimento que aconteceu. Sim. Né? Então, e isso é inovador na educação. Porque na educação, e não é só Santa Maria, isso se resolve no Brasil inteiro, tudo com o professor. Precisa de alguém lá na Secretaria de Educação, puxa lá um professor que gosta de fazer, que é organizado no seu dia a dia, para fazer a organização de uma parte administrativa. E o nosso foco foi a profissionalização. A gente profissionalizou toda a gestão, profissionalizamos a parte administrativo-financeira, a parte de gestão de pessoas e a parte pedagógica, que a gente dividiu a secretaria nessas 3 grandes dimensões, para poder trabalhar. E a gente descobriu que tinha um orçamento, e nisso o Jorge foi, assim, um prefeito que nos deu autonomia total para lidar com o orçamento da educação, e nós fizemos o planejamento que entendíamos que precisava ser feito. Esse orçamento, ele é gigante perto de outras secretarias, né? E isso tem verba de Fundeb, verba federal... MDE... O que compõe esse orçamento para as pessoas ele entenderem? Mais ou menos assim, em torno de 70% Fundeb, que aparentemente é o recurso federal, mas não é, né? Porque é o recurso do município que sobe e desce a título de federal. E o MDE, que é a parte direta dos impostos do município, que compõe em torno de 25%, no mínimo 25% a prefeitura tem que gastar. Nós temos já anos referência nesse período que eu estive de gastar 27%, 29%, porque a prefeitura, sempre que a educação não comporta, aí você vai no livre, né, para resolver o que... E esse orçamento é suficiente? O que eu vou... é bom? O que eu vou te dizer? Assim, o orçamento para a educação, a gente vai sempre dizer que nunca é bom, porque a educação precisa sempre ter mais para que a gente possa, né, avançar. Porém, o que a gente precisa é profissionalizar para fazer esse que não é tão bom ser o melhor. E a gente conseguiu fazer isso. Tanto é que nós conseguimos trocar o mobiliário de todas as escolas. São hoje, 85? 85. Hoje não se inaugura uma escola sem ter todo o mobiliário, todos os brinquedos, a pracinha, o playground, tudo, e o professor, e o merendeiro, e o... Sim, é toda uma comunidade, né, que faz parte da gestão. E aí eu pergunto, nessa questão de gestão ainda, como é que foi a recepção dos professores, diretores, né, porque a gente conversava no início, são quantos? Em torno de 2.000 servidores, em perto de 20 mil alunos. Provavelmente é a maior equipe, eu acho, das secretarias, além da saúde, né, mas... Sim. Tem sob gestão uma maior equipe. Como é que foi a receptividade? Porque mudanças, às vezes... Geram, né? De fato, esse é um processo que eu vivi também na pele, que é assim, eu sou administradora. Porque entre planejar e executar... Tem uma diferença, né? Eu sou administradora e passei a maior parte da minha carreira no ensino de administração superior. Sim. Né? Então, eu me considero uma pessoa da educação. Eu não me considero fora desse contexto. A minha parte de ensino fundamental foi lá no início da carreira, né? Ensino básico, que eu atuei no início da carreira, porque eu tenho matemática também. Eu tenho matemática, licenciatura plena. Dava aula de matemática. Matemática e poderia dar de física também, só que eu nunca fui muito pro lado da física, fiquei na matemática. Então, eu comecei a minha carreira lá no Maria Rocha,
fazendo o ensino básico. Era um curso técnico, né? Fiquei lá nesse início. Depois eu fiz concurso para a Universidade Federal na área de matemática. Então, eu comecei a minha carreira muito dentro Teve dessa... a base A base pedagógica, dessa perspectiva Sim. mais pedagógica do ensino, da educação fundamental, da educação básica. E depois eu migrei, após ter concluído o curso de administração, o mestrado, né, na área que você falou ali, que é uma miscelânea, né? A minha formação é mesmo uma miscelânea. Fiz o mestrado na engenharia de produção. E aí eu voltei para o departamento de administração. E lá eu trabalhei muito teoricamente, né? A vivência da gestão. A gestão toda muito teórica. Curso de gestão pública, que você me perguntava, esse curso foi criado, né, pela minha liderança lá em 2010, por uma solicitação do professor Felipe, na época que eu estava na... Então, eu fiquei lá, fui coordenadora de curso, daí fui adjunta do mestrado, fui vice-chefe do departamento, lá no início da carreira fui diretora da faculdade de administração, e foi, assim, uma experiência... Então, essa transição da universidade para o município foi justamente a oportunidade que eu tive de colocar em prática tudo que eu havia estudado, mas a receptividade foi muito boa. Eu nunca tive rejeição, assim, nunca tive ninguém que me rejeitasse. Sim. Mas sempre houve aquela pergunta: o que faz um administrador na educação? Né? O que é? Na época a pergunta era: o que o Jorge quer com o administrador na educação? Porque eles achavam que tinha que ser alguém da área pedagógica. Alguém da área pedagógica. Entendido. Né? E eu sempre eu não me considerei um peixe fora d'água, apesar de ser a mais incipiente ingressante da rede na época, né? Mas eu me cerquei de pessoas para trabalhar comigo que tinham mais de 30 anos como profissionais na rede municipal, que conheciam toda a rede, que conheciam os talentos da rede, para a gente constituir a nossa equipe. Deixa eu perguntar uma coisa, incluindo o Pró-Infância, quantas escolas foram construídas nesses 8 anos aí da administração do Jorge? Além do Pró-Infância, que são essas 5 creches, né, mais as 2 que são da outra modalidade. São 7. Sim, né? São 7 aqui. Isso, nós reformamos quase no chão e ampliamos, colocando junto lá o centro de saúde ali, que tinha junto, né? Sim. A Casa da Criança. Uhum. Criamos mais uma unidade da Casa da Criança, as 2 estão em funcionamento. Foi para o chão a escola Ione Parcianello, que está agora sendo entregue também em seguida, um prédio moderníssimo, totalmente diferente, um prédio com quadra coberta, com tudo. E também estamos agora, quinta-feira que vem, inaugurando a Luizinho de Grande. A Luizinho de Grande foi uma escola, uma EMEI, que também teve um problema, ela teve uma rachadura muito grande no prédio e a gente teve que interditar. Que não é o CAIC, né? Não é o CAIC. É a Luizinho de Grande, a EMEI Luizinho de Grande, que fica lá na Santa Marta. Sim. E essa foi para o chão também. E nessa escola a gente teve a oportunidade de fazer um estudo para uma metodologia construtiva diferente. Convido vocês para irem, né, na quarta-feira, na inauguração, para vocês verificarem lá. É uma outra metodologia. A gente está fazendo uma metodologia modular. E escola nova? Nova, nós inauguramos assim, totalmente nova. Nós inauguramos lá nas dependências da FAPAS, a Suzana Laranjeira, que é a primeira escola de turno integral do ensino fundamental. Totalmente de turno integral. A Maria de Lourdes Castro. A Maria de Lourdes Castro, não, também? Ela foi no finalzinho da gestão do prefeito Chile. Não, eu estava em dúvida se tinha sido agora Então, ao todo a gente vai ter mais de 10 prédios construídos da base. Né, e isso aumenta o número de vagas no município? Aumenta, nós tivemos, inclusive a gente está solicitando, está em discussão neste momento, a ampliação do quadro de professores, porque o município tem um quadro de cargos de professor de 1.700. Chegou no 1.700, a gente não pode contratar mais. Então, a gente
tem a prerrogativa hoje de usar o contrato temporário para poder resolver essa questão, mas a gente tem que resolver isso em definitivo. Por quê? Porque esse quadro de 1.700 atendia lá as 80 escolas, atendia a quantidade de alunos de 5, 6, 10 anos atrás. Mas não atende mais a demanda de hoje, porque são 85, né? Para aumentar daí, então, o que... Envolve o orçamento. Como é que... Envolve orçamento, mas assim, ó, como esse aumento, ele vem associado ao aumento de vagas... Se aumenta a escola, aumenta. Se aumenta a escola, aumenta o número de vagas, aumenta o recurso do Fundeb, porque é por aluno. Então, a gente consegue, o município, muitas vezes, ele tem que bancar um ano. 1, 2 anos esse aumento até que o recurso federal ele entre no caixa. Deixa eu fazer uma pergunta polêmica agora. Né? Vamos lá, vou me defender aqui agora. No governo federal passado teve a polêmica das escolas cívico-militares. Até em Santa Maria teve uma escola que foi selecionada, não sei como é que ficou. Agora, recentemente, o STF pediu explicações ao governo de São Paulo e à Assembleia Legislativa de São Paulo sobre as escolas cívico-militares. Mais recentemente, o presidente Lula disse que, olha, quem quiser que crie, os estados têm autonomia, enfim, ele tirou meio corpo fora. Mas é uma polêmica. Quando o governador Eduardo Leite disse que ia adotar esse modelo, também teve uma briga com aquele ex-deputado Jean Willis e coisa e tal. Enfim, eu quero saber qual é a tua opinião sobre as escolas cívicos militares, né? E o que aconteceu com essa aqui de Santa Maria? Nós temos aqui em Santa Maria uma experiência, porque o que a gente fez pedagogicamente falando na condução da rede? Como as escolas elas têm autonomia, e isso é garantido pela lei da gestão democrática, a escola tem autonomia para aderir ou não a propostas. Então, quando as propostas elas são situações assim que vai gerar uma polêmica, a gente nunca teve uma determinação para que as escolas aderissem a esses modelos. Então, a gente abre a possibilidade, se faz a discussão pedagógica e se tenta tirar de bom o que há em cada uma dessas propostas. Como ficou a nossa escola? A escola que aderiu aqui em Santa Maria e ainda não está concretizada a questão toda do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de gestão do projeto, né? Porque a gente considera um projeto experiencial para, né, ver como é que vai acontecer. Ela é uma escola que ela está numa região, a gente que já tinha uma parceria muito intensa com a Brigada Militar, é uma região muito violenta. Nossa Senhora Conceição. Nossa Senhora Conceição. Então, seria a direção... Valéria lá. Professora Valéria. A direção da escola, os professores, todos avaliaram a proposta, entenderam que era interessante para a escola na modalidade do Estado, que é a modalidade do nosso Estado, a proposta do Estado é você inserir o policial da brigada na reserva para dar um suporte à escola do ponto de vista de outras atividades. Esse modelo é diferente do proposto pelo Bolsonaro, por exemplo? É diferente. Porque a discussão que eu ouvi... Não é uma transformação da escola. Agora a direção vai mudar tudo, o militar vai entrar dentro da escola, vai definir o que fazer. Não, no nosso caso, ele é um suporte. Né? E aí se entendeu que ali naquela região era adequado fazer. Mas aí, Lúcia, a Lúcia Madruga concorda que entre um militar para dentro de uma escola e gerencie ela? Assim, não, ele não vai gerenciar. Isso eu não concordo que o militar entre para gerenciar uma escola, isso eu não concordo. Sim. Tá? Fica bem claro isso. O que a gente tem aqui é um projeto onde nós teríamos o suporte são 2, se eu não me engano, pelo número de alunos, 2 militares que auxiliariam a escola a fazer outras atividades, né? Atividades cívicas ou outras atividades que trariam um complemento à formação. Sim. E essa discussão foi muito forte quando a gente fez esse debate de aderir ou não, né? E foi uma decisão da escola, até porque a Brigada Militar
tem uma proximidade ali muito grande com essa escola, já está dentro da escola há muito tempo, sim, auxiliando com muitos projetos. Seria através da Brigada Militar, da Brigada Militar. Isso, porque dos profissionais aposentados da Brigada Militar. O que eu entendi, né, eu não olhei o projeto de São Paulo detalhadamente, mas o que eu entendi é que em alguns desses modelos era possível militares das Forças Armadas, do Exército. Sim. E isso que deu a discussão, sim, que era o modelo pedagógico dos governos militares, da ditadura. E aí, essa foi a discussão. E também foi uma grande discussão, mas assim, eu nunca senti de nenhum dos governos que passaram a imposição para fazer esse processo. A gente discutiu e avançou onde a gente entendia que havia espaço, né? O que eu penso da educação... Mas eu já vou aproveitar agora uma outra... polêmica. Mas eu tenho uma outra mais polêmica ainda. Mim, só polêmica. Na questão de gestão ainda, alguns dias já começou em alguns estados, né? Rio Grande do Sul ainda a gente não... Pelo menos eu não tenho conhecimento. A questão da... Vamos usar a terceirização da gestão das escolas. Paraná teve, inclusive, manifestações. São Paulo parece que também está encaminhando o projeto. São os dois estados que eu sei que estão encaminhando. Aqui em Santa Maria, existe alguma questão nesse sentido? Concorda ou não concorda? Ou a gestão tem que ficar totalmente para o município? A gestão da escola, eu acho que é bem importante a gente separar um pouco essa questão, porque há muita confusão quando o tema vem assim, agora vamos fazer assim, agora as escolas vão ser... E aí todo mundo compra como algo que vai assim... É a mesma coisa da escola cívico-militar. Na época a gente entendeu que o projeto era tranquilo, que não ia ferir a autonomia da escola, que muito pelo contrário, ia contribuir com a escola lá naquela região, e a gente aderiu com tranquilidade, não teve nenhuma polêmica na nossa adesão. Até porque não foi uma imposição. Quem quis aderir, aderiu. Sim. Né? Esse é outro tema. O que acontece hoje? Vou dar a realidade de Santa Maria. E é por isso que essa questão da gestão administrativa, ela está vindo muito forte. Os prédios, vou pegar a realidade de Santa Maria. Os nossos prédios escolares, eles são prédios muito antigos. Prédios que eram casas de moradia que foram cedidas para ser feita uma escola lá naquele bairro, porque ali tinha uma família que gostava muito da educação, que conhecia, queria fazer esse benefício para o seu bairro. E aí cedia lá uma casa, cedia um terreno. E ampliando. E aí o que acontecia? Dentro daquela gestão não profissional, o diretor da escola tinha autonomia, inclusive da própria prefeitura, ele ia lá construindo prédio, construindo e fazendo os puxadinhos, como a gente diz. Né? Às vezes um prédio que já era bem bom, ele era modificado com um puxadinho daqui, um puxadinho dali. Vocês imaginam, você vai juntando telhados que vão colocando água, acabavam trazendo água para dentro da escola. Sim. Um prédio que não tinha água dentro da escola. Então, essa discussão, ela vem muito porque eu acho que, eu acredito, e a gente teve uma participação o ano passado num programa do Tribunal de Contas do Estado, o Educa Mais RS, que a gente participou o ano inteiro, ano passado, é a realidade de muitos municípios. As gestões das escolas, elas passam muito tempo, mais tempo, gerenciando os problemas, tanto administrativos quanto de infraestrutura e manutenção, e menos tempo na gestão pedagógica. Tá? Essa proposta, então, seria essa administração, não como a parte pedagógica? Não. Seria como se fosse um administrador de condomínio. Isto. É esse o processo que vem. Eu não estudei o do Paraná, nem o de São Paulo, até porque foi bem agora, nesse momento que a gente está nesse processo aí. Mas, assim, algo há que se fazer para mudar esse foco. Porque minha visão de 7 anos lá, uma escola que, aí falando administrativamente, sim, tá? É inadministrável o problema. Porque, assim, você tem um encanamento que vai por baixo da escola que tem 70 anos. Um dia ele vai estourar. Sim. A fiação é de 60 anos. O diretor não se envolveria mais com isso, nem... Há que se pensar possibilidades para isso. Para quê? Para que o diretor
passe a cuidar do pedagógico. E eu arrisco a dizer, e isso eu tenho falado junto com as equipes ali, de que assim, nós estamos, para que a gente possa melhorar o nível de aprendizagem, melhorar a equidade, fazer com que o nosso estudante, a gente tem que fazer uma inversão nesse sistema de gestão. O diretor tem que estar mais para a pedagogia e para o pedagógico do que para o administrativo. Ele precisa ter um suporte nessa área muito mais forte do que ele tem hoje. E é por isso que está acontecendo essas propostas. Existe uma preocupação, né? Igual, né, que isso seria um primeiro passo, né, para essa segunda etapa da questão pedagógica, porque a gente sabe que existe hoje grandes redes na área da educação a nível nacional que podem participar de uma licitação, por exemplo, e assumir a parte pedagógica, né? E aí, por isso que a gente pergunta, né, os municípios têm autonomia também para implantar esse tipo de projeto. Tem autonomia. Né? A Lúcia Madruga, que já teve, né, que é do planejamento, que é da administração, teria uma opinião sobre isso? Né, A minha opinião é bem clara. A gente tem que trabalhar de alguma forma para tirar essa carga dos ombros do diretor. Administrativamente. Administrativamente. Qual é o modelo que a gente vai utilizar aqui em Santa Maria? A gente não fez essa discussão. Sim. Nós não trabalhamos isso. Agora, nós vivemos diariamente o problema no colo. Que eu tenho certeza absoluta que se a gente tirar do foco do diretor esse problema por alguma forma de gestão, que eu não sei se é administrativa externa, terceirizada, que eu não discuti ainda se é um modelo da própria prefeitura com mais força na manutenção da escola, no processo. A questão, por exemplo, das licitações, o que a gente passou e gastou de tempo fazendo licitação não cabe mais para os dias de hoje. A gente precisa ter mais agilidade. Sim. Então, essa discussão é que a gente precisa fazer, para a gente encontrar um modelo que seja inovador em relação a esse que está aí. Uma das coisas que a gente fez na nossa caminhada foi, por exemplo, essa metodologia construtiva modular. Porque se a gente conseguir ter essa construção modular, ter um registro de preço de uma construção modular, que assim, caiu a cozinha da escola, você vai lá e contrata uma cozinha e vem o módulo da cozinha e resolve o problema, a gente consegue avançar muito. Mas a gente precisa fazer essa discussão. E o que a gente tem que avançar é nessa ideia de que normalmente, quando vai se tentar fazer essa discussão, a gente sai dela, não quer entrar nessa discussão, porque assim, vamos privatizar a educação. Eu sou favorável à educação pública. E eu garanto para vocês que a educação pública de Santa Maria, ontem eu ouvi um depoimento num bairro de Santa Maria de uma criança que saiu da pública, e não que a escola privada não tenha a sua competência e a sua qualificação, tem muita, mas ela acabou voltando para a pública pelo ambiente que ela tinha ali. Então, quer dizer, a pública não perde para a escola privada, porque nós temos essa competência, entendeu? E a gente pode fazer um ensino público de qualidade. Com certeza. Eu quero fazer uma outra pergunta polêmica, né? Eu não vi isso acontecer em Santa Maria, né? E quero até saber o porquê, como é que funciona. A gente viu recentemente, né, secretários de educação, prefeitos, pais brigando com livros, censurando livros nas escolas, principalmente para criança e até adolescente. Aconteceu em Santa Cruz do Sul, aconteceu em Minas Gerais, enfim. Como é que funciona a indicação dos livros para as crianças do ensino público da rede municipal, né? E se já teve algum tipo de questionamento de pais aqui em relação a livros? Pois essa pergunta... né? Essa pergunta me foi feita ontem. Durante esse período que eu estive ali, não aconteceu isso. Nunca tivemos essa polêmica. Eu nunca ouvi, né? Não. Até porque a gente tem um cuidado muito grande. Eu vou dar um exemplo para vocês bem concreto. O material disso. Hoje vem do governo federal? Pois é. Mas ele é avaliado pela equipe pedagógica. Avaliado a gente pode aderir ou não. Cada cidade avalia. Cada cidade avalia. E já teve alguma, nesses 8 anos aí,
praticamente. Já teve algum caso em que a equipe chegou e disse, olha, isso não dá para... Já teve na minha gestão, eu não lembro de nenhuma situação relacionada a isso. Porque a nossa equipe ali, ela é muito já... faz parte do processo, ela fazer a avaliação técnica de tudo que vai para a sala de aula. Sim. Então, só vai com parecer da equipe. Mesmo o livro do governo federal, a gente faz a avaliação para ver se a gente vai aderir ou não à proposta e para quem a gente vai aderir. Né? Então, isso tudo é bem pensado. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar naquele óculos para pessoas cegas, e muitos municípios compraram no Brasil inteiro. É um óculos que facilita a leitura, porque ele tem um chip aqui que ele faz uma transposição da imagem para a fala, da fala para a imagem, e muitos municípios compraram para todo o público de pessoas com deficiência visual na rede, tanto professores quanto estudantes. Nós tivemos a visita aqui em Santa Maria, do representante desse óculos. Compraram? Não, porque tecnicamente o nosso professor, que tem deficiência visual, que é o nosso orientador técnico de toda e qualquer compra para a área dessa deficiência, ele fez um parecer dizendo que não era adequado comprar. E nós, tecnicamente, não compramos. Mas era caro? Ele considerou muito caro, porque existe tecnologia já disponível, inclusive nesses aplicativos e tudo, até gratuitos, que com o celular tu resolveria o problema da mesma forma. Esse é o lobby diferente do da Câmara, lá das bebidas, né? O pessoal vai, né, vender... Oferecer assim, ó, e por isso a gente tem muito cuidado quando pergunta do livro, da tecnologia. Nós temos ali na tecnologia a gente tem curadoria. Lúcia, ainda seguindo, né, para complementar, que está linkada a essa questão que a gente está conversando, né? E a tal de escola sem partido, como é que tu vê essa proposta, esse projeto, essa discussão que chamam de escola sem partido, enfim? Eu vejo assim, eu vejo que a escola, ela é um espaço que é um espaço social importante para que se faça a discussão de todas as até questões polêmicas que estão colocadas na sociedade, porque ela não é um agente à parte, muito pelo contrário, ela faz parte de todo o processo. Então eu vejo que essas questões, elas podem fazer parte, devem fazer parte de todas as discussões, mas de forma adequada, com a formação adequada para o professor que vai trabalhar essa temática, com a adequação das idades dos alunos que vão ser... Eu já incluo uma outra pergunta. Eu acho que é a mesma que eu tô... assim, da educação sexual. A gente conversou com uma médica, sexóloga esses dias, né? E ela colocava, né, que não tem porquê, que isso é um tabu e não tem porquê, né? Até porque eu acho que para cada idade, né, tem né, isso é um processo, né? Eu queria então que a secretária Lúcia, né, com todo, falasse um pouco dessa questão, como é que ela vê a educação sexual nas escolas, porque é um tabu para muitos pais, né? Eles não podem nem ouvir falar. Exato, e políticos também que... Exato. Existe toda uma polêmica aí, né? Mas o que eu penso? Alguma forma de esclarecimento, dependendo da idade, todas as idades, é preciso que aconteça. Vou dar um exemplo. Existe um programa do governo federal que traz o absorvente para a escola. Sim. Se você não orientar como é que você vai fazer a entrega, por que ele é importante, porque muitas vezes a menina que recebe, ela não tem nem orientação. Então, aí nós vamos estar falando de um tipo de orientação que está envolvida dentro de todo esse contexto. Sim. Né? Então, eu volto a enfatizar. Eu penso que assim, tudo que for tema polêmico, que poderá ser mal interpretado, precisa ser
preparado com antecipação. Não com censura ou por razões dessa natureza, mas para que cada criança receba dentro da sua idade. Então eu vejo que muitas coisas são polêmicas mesmo que as pessoas criam. E alguma vez né? já chegou alguma reclamação via direção da escola ou a própria secretaria contra o professor? Desse assunto? Né? No tempo que eu estive ali, nenhuma questão assim que pudesse ser... Tem questões todo dia, né? Sim. Todo dia tem um pai lá na secretaria, porque aconteceu alguma coisa ali, outra lá. Então, todas elas a gente dá os encaminhamentos adequados. Não digo que não aconteçam questões assim, bastante sérias dentro do dia a dia da rede municipal. Mas como a gente trabalha esses temas polêmicos de forma tem o apoio da comunidade adequada, dos pais. Sim, pais. O que a gente faz? Quando a gente vai fazer um tema como esse, a gente traz o profissional que vai orientar o professor, que vai trabalhar, mas não é um profissional que gera polêmica, é um profissional que está ali, técnico, que vai saber orientar o professor. E nessa polêmica, Lúcia, por exemplo, os professores se sentem intimidados, por exemplo, porque hoje se discute isso nacionalmente, né, localmente, aqui também está sendo discutido. Os professores eles se sentem intimidados em tratar desses temas? Assim, como é que nós atuamos aqui na rede? A gente sempre trabalhou muito com a autonomia da escola. Sim. Inclusive no próprio processo da pandemia, que foi o processo mais complexo que a gente poderia ter vivido, foi tratado desta forma. A gente sempre trabalhou com a autonomia da escola e com a conquista da escola para fazer aquelas ações que precisavam ser feitas. Então, na nossa conduta como secretária e a própria atuação da Secretaria da Educação, ela nunca trabalhou com a intimidação nem do diretor, nem do professor para questões polêmicas. A gente nunca trabalhou desta forma. O que a gente faz a gente tem um processo de formação do professor que é consolidado. Uma vez por mês, todos os professores da rede têm um dia do seu trabalho para fazerem a formação continuada em serviço. Essa formação, parte é feita pela secretaria, parte é feita pela escola. E aí, o que a gente faz? A gente sempre pega os temas que estão, vamos dizer assim, pegando lá na escola. E esses temas a gente procura explorar ao máximo, justamente para o professor não sentir essa intimidação. E violência dentro das escolas, como é que... Tanto assim, a violência contra professor, né, e entre alunos. Houve um caso, né, há algum tempo atrás, de um menino que foi pego numa escola aí com alguns apontamentos de um suposto massacre, bem naquela época em que andaram ocorrendo aí ataques, né, com mortes nas escolas, né, e isso deu um pânico aí nos pais. A gente precisa ter um cuidado, justamente aí vem a nossa forma de agir. A gente precisa ter um cuidado muito grande com essas questões, porque em todas elas, envolvendo estudante, tu está tratando de adolescente. Naquele caso, houve vamos dizer assim, uma má condução no processo que fez com que ele fosse aberto. Ele não poderia ter sido aberto da forma que ele foi para a comunidade, e isto causou um pânico exagerado, não digo exagerado porque o tema é polêmico e tem que se cuidar mesmo com relação a isso. Mas ele saiu do controle. Por quê? Porque o caminho não foi o caminho adequado. Se tivesse seguido... Até a polícia divulgou o croquis do ataque, tinha bilhete. A gente não vai entrar nessa discussão agora, né? Porque não quero julgar, né, a atitude de ninguém lá naquele caso. Mas o que eu sei é que o vazamento desse caso, que tratava de um adolescente, desse processo para fora, para a imprensa, ele deveria ter sido tratado como todos os casos. A Delegacia da Infância e do Adolescente investiga todos os dias casos de violência cometidos por adolescentes dentro das escolas, né? Porque acontece. Não tenho um número para te dizer hoje como é que está esse processo. Mas a delegacia, ela estuda, ela é preparada para isso. E naquele caso foi por outro caminho. Houve uma operação, se não me engano. Isso, né? E daí o que aconteceu? Ele vazou,
Aí houve um processo que foi de rebote contra a escola, porque o aluno fez aquele movimento ali. Não poderia ter aparecido o nome do aluno, que é um adolescente. Sim. Mas apareceu em algum lugar? Apareceu. Bom. Então, assim, o que aconteceu? O professor que foi ameaçado, ele entrou em depressão. Por quê? Porque as redes sociais não foram favoráveis ao professor ou ao aluno. As redes sociais geraram a polêmica. Uma vez que foi para as redes sociais, geraram a polêmica. Então, aquele professor que foi ameaçado, ele também foi considerado pela sociedade. Que professor é esse que um aluno ameaça dessa forma? Sim. E, então, a pessoa foi afetada. E isso gerou um problema para a Secretaria de Educação administrar, que de violência na escola foi o mais grave que a gente tratou. E essa criança, esse questão. menino ou menina, não sei, recebeu, está recebendo acompanhamento ele recebe psicológico. Ele tem que receber todo um suporte, e a família também, mas também depende da vontade dos pais, né, de darem continuidade, de fazerem o processo acontecer. Mas da parte da secretaria, a gente faz todos os encaminhamentos. Se é para a delegacia, a gente vai para a delegacia. Se é para a parte da assistência social, a gente vai para o Conselho Tutelar. Se é saúde, a gente vai para a Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Educação, ela não é um ente isolado dentro dessa política intersetorial. E fora esse caso, esse foi o mais grave até. Foi. Até que você sabe até o momento, né? Porque é muito comum pegar um aluno com faca, já houve casos de pegar adolescente com um revólver, né? Isso acontece, né? Mas fora, então, já foi aconteceu, mas não é uma coisa assim, não, sabe? Eu tenho de armas, assim, eu tenho dois registros bem... 7 anos. Na minha época de colégio, que eu estudei no Martinho Lutero e no Irmão Quintino, o pessoal até combinava na saída do colégio. Sim, do portão pra fora. Mas, Lúcia, eu quero te perguntar eu tenho, na verdade, 3 perguntas, depois a gente partir para uma outra etapa do nosso podcast aqui. Quanto a um assunto sensível, eu acho que para muitos pais, e que hoje já tem uma discussão na sociedade, é a questão dos alunos com necessidades especiais ou o próprio autismo. Hoje, como é que a rede de educação trata ou consegue administrar isso, que às vezes se torna um problema para muitas mães, muitos pais que têm filhos, né, com essas necessidades? Nesse processo a gente avançou muito. Quando eu entrei na secretaria, nós tínhamos 13 professores, eram 80 escolas, né? Hoje nós estamos passando para 85 escolas. A gente tinha 13 professores, hoje nós temos acho que já está beirando 150. Então esse trabalho a gente fez ele ancorado no professor de educação especial, na equipe da secretaria, no PRAEM, que é o Programa de Atendimento Especializado da Secretaria de Educação, que é um programa mesmo instituído por lei, que atende as crianças que têm essas necessidades de aprendizagem em decorrência de alguma deficiência, e também aqueles que só têm dificuldade de aprendizagem. E lá na escola a gente tem também o suporte da questão dos monitores. Você deve estar perguntando, sim, porque essa foi uma questão da polêmica do início desse ano. Sim. Falta monitor nas escolas. Eu posso explicar para vocês essa falta de monitores. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando com um monitor em idade de ensino médio. E existiam muitos ainda na rede que tinham menos de 18 anos. Então, existe um impedimento ali por uma legislação trabalhista de que isso aconteça. Então, neste processo, no momento que nós resolvemos, enquanto secretaria e também por uma questão de governança maior, a gente não ter mais esse estagiário com essa idade, a gente precisou substituir em torno de 500 monitores de um momento para o outro. Sim. E aí você não encontra a demanda de pessoas. Alunos com 18 anos no ensino médio. Sim. Normalmente eles já passaram dessa fase. O que a gente fez? A gente ampliou o valor da bolsa, né? Hoje as bolsas do município elas são muito atrativas, elas se equiparam a bolsas das universidades.
Então, hoje, por exemplo, uma bolsa de graduação, ela está em 1.200 para quem tem graduação. Sim. Então, é uma bolsa muito significativa para os estudantes das universidades, né? Por exemplo, vou pagar um curso ali, eu vou pagar 1.200 de mensalidade, eu posso buscar uma bolsa no município e resolver até a minha questão financeira em casa. Claro, né? Claro. Então, essa questão a gente vem solucionando desta forma, né? Tem um trabalho permanente da equipe lá para melhoria e para adequação dos monitores lá em sala de aula. Agora, quando você me fala do autismo, realmente é uma questão muito forte da nossa sociedade como um todo no momento. Sim. Vou te dar um número, assim, nós temos, desde que eu ingressei lá, a gente passou da casa dos 2 dígitos para os 3 dígitos no conjunto geral de crianças com diagnóstico nessas demandas aí. Então, é um aumento muito expressivo. E depois da pandemia, a gente teve também uma ampliação muito grande no diagnóstico. Então, isso também é um processo que... E Lúcia, hoje, né, eu acho que essa é uma pauta importante porque eu, né, como na área do direito, vejo muitas mães, às vezes, procurando necessidade, questão do próprio tratamento. Então, eu acho que é importante que a rede municipal possa também dar atenção a isso. Sim, né? O município fez um contrato com uma contratação da APAI, especificamente para essas demandas do autismo, né, para o atendimento, porque havia no início a possibilidade de se criar o centro de autismo. Quando esse centro de autismo não se concretizou, o município fez uma contratação, se eu não me engano, de 300 vagas para atendimento. Sim. Com a APAI. E agora, né, na questão da linguagem neutra, né, que hoje tem o todos... Como é que é, Zé Mauro? Todos e todes, né? Qual é a sua opinião sobre essa questão? Assim, ó, existem opiniões pessoais e existem opiniões, vamos dizer, técnicas do ponto de vista de utilização dessa linguagem nos ambientes escolares e volto no nosso processo de gestão aqui. Nós trabalhamos com a autonomia, né? Então, nós respeitamos... vamos dizer assim, aquela pessoa que individualmente pensa em trabalhar e adotar essa linguagem, mas nós não entendemos que a gente tenha que ou barrar por uma norma, por uma regra da Secretaria de Educação que isso possa ser trabalhado, ou impor que seja utilizado. Então, aqui no município até teve uma polêmica, né, num determinado momento, de uma lei que foi uma tentativa de impedir que essa linguagem acontecesse dentro das escolas. A Secretaria de Educação, né? Na época, passou alguma orientação? Isso foi chamado na Câmara? Não, a gente não houve um envolvimento direto da Secretaria nesse processo. Vamos um ping-pong? Tá chegando... Sim, amor, mas eu acho assim, a questão do... Agora eu pergunto para você da evasão escolar. Na evasão escolar, a gente trabalha com a busca ativa, né? Então, diminuiu ou... Né, com a pandemia. Assim, o que houve com a pandemia? Com a pandemia, houve um afastamento das crianças da escola. Sim. Né? A gente brinca que no período da pandemia, apesar de ter sido um período muito complexo, a gente brinca que naquela época até um sinal de fumaça da criança era suficiente para nós dizer assim, encontrei essa criança e ela está bem. Então, ali naquele momento, no retorno, a gente fortaleceu muito o trabalho da busca ativa. O trabalho da busca ativa, ele entra depois que a criança está matriculada e que ela passa a não frequentar a escola. Então, aí tem uma equipe na Secretaria de Educação, a gente, na época, aderiu a uma plataforma da Unesco para fazer o acompanhamento dos dados. Hoje diminuiu? Hoje a gente tem um sistema próprio. Na verdade, assim, se tu for falar o percentual de evasão que está colocado no sistema, ele não é alto. Sim. Né? Então, tu vai pensar assim, mas se fala tanto na evasão e os percentuais não são tão elevados. Mas ele é uma das pautas permanentes de trabalho. A gente busca
Todos os dias a equipe tem esse trabalho, ela vai lá, ela vai no pai, ela vai com assistência social, ela vai lá na família para fazer o aluno retroceder. Mas depois da pandemia houve sim um aumento desse... Ele ainda é feito de moto? Porque a Lucy tinha da moto. A Lucy tinha da moto, ficou. A Lucy fez parte, né, dessa equipe, continuou na secretaria, mesmo sendo vereadora, porque na época a moto foi uma solução que foi dada para a professora Lucy para que ela fizesse, mas hoje não é de moto, né? Hoje a gente vai com a equipe mesmo, porque a gente vai a fundo, né? Claro que nós não vamos assim lá na casa, às vezes a gente não consegue ir lá na casa da criança enquanto Secretaria de Educação, a gente precisa da intermediação da assistência social, e aí a gente faz esse trabalho junto com a assistência. E Lúcia, agora a gente está se encaminhando para o nosso final do nosso podcast, né? Infelizmente tem um tempo, né? Uma limitação de tempo, mas eu pergunto agora, como que a Lúcia deixou e entregou à Secretaria de Educação de Santa Maria, né? Provavelmente uma das secretárias que ficou o maior tempo né, na história da Secretaria de Educação de Santa Maria. Como que deixou a secretaria? Como que a Lúcia deixou? A Lúcia deixou com mais de 10 novas escolas, prédios novos e inaugurados. A Lúcia deixou o quadro de professores com todas as principais demandas que eles tinham, inclusive o planejamento, a hora atividade, que vocês viram que agora não se está mais chamando atenção para essa temática, porque está equacionada. Em número de professores, a equipe continua trabalhando para que seja um número adequado. Deixamos as crianças com uniformes, 20 mil crianças com uniformes. Então, hoje você anda na rua e você visualiza o trabalho que foi feito, porque ele é concreto, ele está ali, a criança está utilizando o uniforme. Você pode dizer que não foi feito isso, não foi feito aquilo, mas o que foi feito é visível e é um fato, né? A Lúcia deixou o orçamento da secretaria com uma equipe técnica competente para lidar com isso. A Lúcia deixou a equipe de gestão de pessoas com um projeto para frente que vai ser ainda mais consolidado, que é o cuidado com a qualidade de vida do nosso servidor, do nosso professor. A Lúcia deixou o estudante da rede numa condição hoje de ser o foco principal de toda a ação da escola, de todo o direcionamento de orçamento, de tudo, com a perspectiva de melhoria da equidade, de aprendizagem. A equipe pedagógica ela tem competência técnica para fazer qualquer coisa que aconteça no mundo que possa ser colocado pedagogicamente para nossas escolas. Tecnologicamente, nós deixamos a rede digital com um programa inovador, que é o EduTech, vocês devem ter circulado por lá, um projeto que é voltado para a criatividade, para a robótica. Deixei a rede com todas as escolas com kit de robótica adequado à idade que se é apropriada. Que mais, assim? O mobiliário de todas as escolas já emendo a outra. Tá lá o mobiliário de todas as escolas, trocado. Bem rapidamente, assim, a gente sabe, ouve falar que o professor municipal de Santa Maria ele ganha bem. No entanto, a gente sabe que há reclamações. Quanto é que está o básico de um professor hoje? Agora tu me apertou nessa pergunta. Tu me apertou. Nesse salário, mas ele está acima de R$ 2.500 para 20 horas. Tem aquela questão do teto nacional. Isso. Na verdade, assim, uma discussão que persiste é a questão do piso, porque existem interpretações aí que precisam ser equacionadas. A gente sabe que na rede tem professores que ganham muito bem, e professores que... na verdade, é aquele distanciamento de quem entrou do nível, e de quem está já há mais tempo. Eu quero fazer uma outra pergunta. Tá. Quando saiu agora saíste da secretaria, teve uma postagem nas redes sociais dizendo que estava preparada para uma nova missão, né? A gente soube que existe aí, ou existiu um movimento para que tu sejas candidata a vice-prefeita do Rodrigo Décimo, né?
Sim. Tu se filiou recentemente ao PP, né? Ao Partido Progressista. Como é que está essa questão? A Lúcia vai encarar esse desafio? É pré-candidata a vice-prefeita? Vai ser? Ainda não temos um anúncio oficial de todos esses processos aí, mas a Lúcia colocou o seu nome à disposição. Está colocado. Está colocado. O nome da Lúcia está colocado e a Lúcia está decidida. Tu foste filiado ao PSDB antes ou não? Eu nunca tive atuação, né, de partido, de política partidária. Teve um processo lá com o PSDB na outra gestão, mas não teve, eu nunca tive atuação política dentro de um partido. A Lúcia é professora, a Lúcia é administração, agora você coloca na disposição da política. Tá à disposição. E isso aí é o meu perfil de Lúcia. Que é assim, é uma pessoa que não arrega um desafio. Sim. E aí, então, para nós... sempre lá, quando é que vai ser batido o martelo? Próximo. Quando é que vai ser batido quando é que vai ser anunciado eu acredito que martelo, nas próximas semanas, ali antes da primeira quinzena de julho, já tenham um anúncio. E, Lúcia, a última pergunta, então, agora, pra gente encerrar o nosso podcast, né? É o espaço para ti agora. Quem é a Lúcia Madruga? Bom, a Lúcia Madruga, falando da pessoa, né? Esquece a política, esquece a universidade, né? Isso aí olha, muito interessante essa tua pergunta, porque esse é um processo que eu estou fazendo agora, de introspecção, né? De resgatar a Lúcia Madruga, porque eu fiquei muitos anos, 7 anos como secretária. Né? Então todo mundo vê a secretária. Sim. Mas a Lúcia Madruga é uma pessoa descontraída, uma pessoa persistente nos seus desafios. Sempre, quando todo mundo perguntava na sala de aula, você se considera criativo? Todo mundo dizia que não. Eu sempre me considerei uma pessoa muito criativa. Sempre busquei inovação em todas as coisas que eu fiz. Até na minha tese eu inseri lá uma teoria que ninguém queria conversar e eu fui lá conversar com ela. Né? Então eu tenho essa coisa comigo de que eu sou uma pessoa... Sou muito família. Tudo que eu for fazer... Se o meu marido está ali escutando, né, o podcast e ele vai ser testemunha, tudo que eu for fazer, se eu não tiver, a minha família não estiver bem, eu não estiver bem com a família, eu tenho dificuldade de levar para frente, né? Então eu sou muito família. Sou mãe, 2 filhos, né? O Lucas e aí tem uma coisa que mostra o meu perfil. Como mãe, eu tenho um filho que atua no campo, que é produtor rural, que trabalha com doma de cavalos, que escolheu essa profissão lá há quase 20 anos atrás, e não... É dali da campeira. E é dali da campeira, e a gente deu suporte todo para ele que ele pudesse ser dali da campeira. Tem o outro que foi para o outro lado, que é médico, o Rodrigo, né? O mais velho é o Lucas e o mais novo é o Rodrigo, que foi para medicina, que hoje é um cirurgião de joelho aqui na cidade. Tenho 2 noras, né? A Bruna, que é casada com o Lucas, e a Vitória, que é casada com o Rodrigo. E eu tenho assim a graça e a bênção assim, de todo o universo de ter podido conviver e ter comigo a minha neta Laís, que é se vocês perguntarem assim, qual a tua maior assim, diversão, alegria, momento, é quando eu consigo estar com a Laís e fazer. Tá com 7 anos. 7 anos. E a Laís faz podcast comigo. Só tem essa neta? Por enquanto, só a Laís. Está vindo agora a Lara, né, que vai chegar no meio da eleição. Opa. Vai chegar em setembro, né, no meio do período eleitoral. E o Rodrigo, que já está ensaiando. Acho que pro ano que vem a gente vai ter mais uma neta. Mas então, Lúcia, eu acho, né? Zé Mauro, eu acho que tem uma coisa, eu sou do campo também. Eu tenho pé raiz, assim, eu sou raiz. Então por isso que já tenho um filho que... Sim, eu sou raiz. As pessoas dizem assim... sabe laçar? Não dei nem tiro de laço, mas quando eu era criança eu parava rodeio. Zé Mauro, faltou uma pergunta, acho que é importante, né? Pra encerrar o nosso podcast, mesmo fazendo um corte. A gente soube que teve uma participação no processo posterior à Kiss ali. Da Kiss. Sim. E aí eu acho que rapidamente, se puder, Lúcia, colocar alguma coisa dessa vivência. Esta vivência é uma vivência que eu guardo muito no meu coração,
né? É uma coisa que eu falo muito pouco, exponho muito pouco. Aliás, nunca quis expor isso. Tenho o maior respeito pelos pais, porque foi com eles que eu fiz a minha caminhada ali, e foi por eles. Mas a gente, sim, eu e meu marido auxiliamos a constituição da Associação das Vítimas da KISS, e eu tive muito próxima de todos eles durante muito tempo. Sim. Agora não tenho uma atuação tão intensa na associação, e até em função das minhas atividades, né? Mas tenho o maior respeito, e é uma coisa que eu guardo no meu coração. Ela é uma coisa de coração mesmo. Sim. Zé Mauro? Perfeito. Infelizmente o tempo é curto, né? Mas não faltarão oportunidades aí pra gente aquela conversar. Parte acadêmica lá das produções, da vivência internacional, dá outro podcast. Isso da Lida Campeira também dá. Da Lida Campeira, eu quero voltar para falar da Lida Campeira. Mas então a gente te agradece muito aí, Lúcia, né? Pela participação, né? E até mais um podcast. Até mais, então. Até mais, e eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Tá bem, muito obrigado.